O Forte de Graguatá é um símbolo de uma era de heroísmo. Ele foi muito bombardeado, morreram pessoas aqui lutando para defender a República. Os combatentes que aqui estavam não se renderam, dando título à cidade de Niterói de cidade invicta. O forte ele recebeu uma designação histórica como batalhão acadêmico. Você tem a defesa da Baía de Guanabara debruçada por toda a região. Ele é um dos fortes mais antigos da Baía da Guanabara, em termos de sua origem. Esse forte é extremamente interessante pelo aspecto técnico. Ele tem uma série de características que só existem aqui. Ele é um patrimônio que mostra o passado e a identidade da cidade. A atuação do Forte de Graguatá foi intensa e ele foi bastante castigado na Revolta da Armada. Falar da Revolta da Armada é falar num dos conflitos mais complexos que ocorreram no final do século XIX, no contexto do Rio de Janeiro e no âmbito até da República Brasileira. Na Revolta da Armada, os navios revoltosos estavam aqui na Baía de Guanabara, aqui em frente, né? O forte foi reativado, já tinha sido rearmado poucos anos antes e disparou contra os navios. E, inclusive, houve mortes aqui no Forte do Graguatá. Algumas das pessoas que estavam nessa batalha, eles vieram a morrer na batalha. Inclusive, um dos oficiais que foi ferido em combate aqui, foi ferido porque estava mudando um canhão de posição para poder atirar melhor contra os navios e se expôs. Foi, sem dúvida nenhuma, uma revolta mais violenta, com um bombardeamento mais incisivo da capital da República, do Rio de Janeiro, e da própria capital fluminense, que era Niterói, a ponto do governador do Rio de Janeiro, José Tomás da Porciúncula, decretar a transferência da capital fluminense de Niterói para Petrópolis, em 1893-94, em virtude da falta de segurança, em virtude dos bombardeamentos navais que a esquadra rebelde estava perpetrando, tanto em relação ao Rio de Janeiro quanto em relação a Niterói. Além dos navios revoltosos, aqui havia uma questão que era de extrema importância. O depósito de armamento da Marinha ficava na ponta da armação, que é aqui em frente, menos de 1 quilômetro de distância. Era um depósito que tinha canhões modernos. Alguns dos usados pelo Exército contra a Marinha na revolta foram pegos no depósito. O combate da armação ocorreu em 9 de fevereiro de 1894, um dos confrontos mais violentos. Os florianistas, ou seja, aqueles indivíduos civis ou militares que apoiavam a posição de Floriano Peixoto, estabeleceram pontos estratégicos. E o Forte de Graguatá, como se inseriu nesse conflito, né, na Revolta da Armada? Foi uma posição florianista. Tão forte que foi muito bombardeado para que não atacasse os marinheiros que estavam desembarcando. Aproximadamente 350, 400 rebeldes desembarcaram na ponta da armação. Então a Marinha fez um desembarque contra a ponta da armação, que foi uma das maiores batalhas aqui no Rio de Janeiro. O fato é que o combate foi sangrento. Segundo algumas fontes, perto de 700 florianistas morreram, em torno de 200, 250 rebeldes comandados por Saldanha da Gama perderam a vida nesse combate. Pela resistência que foi realizada aqui no nosso Forte Graguatá contra os não legalistas, o forte ele recebeu uma designação histórica pelo presidente da República à época, Floriano Peixoto, como batalhão acadêmico. Ele foi guarnecido pelos acadêmicos da cidade. Ou seja, a guarnição original
foi reforçada por um batalhão de voluntários. Formado por alunos das escolas superiores de direito, farmácia, engenharia. Estudantes da época que eles sacrificaram, inclusive, as suas próprias vidas para poder aqui estabelecer uma defesa contra os não legalistas aqui que buscavam derrubar o poder, né, de Floriano Peixoto. O Forte do Gragoatá resistiu bravamente aos bombardeios da Revolta da Armada. E os combatentes que aqui estavam não se renderam, dando título à cidade de Niterói de cidade invicta. Então, apesar de alguns terem perecido nessa batalha, esse fato ficou conhecido durante muito tempo na história da cidade de Niterói. Forte de Gragoatá, Forte de Carauatá, Forte de Gravatá. Vocês têm várias nomenclaturas em relação a esse forte. O Forte do Gragoatá, ele deu nome ao bairro. O bairro se chamava São Domingos. O bairro originalmente aqui era uma freguesia, uma administração religiosa de São Domingos. A igreja ainda existe hoje em dia, é próximo daqui. E recebeu o apelido, o nome popular de Gragoatá, porque aqui em volta havia essa planta, Gragoatá, uma bromélia. Gravatá seria o nome mais correto, que se refere a uma bromeliácea. Uma vegetação que existia em abundância nessa região. Que acabou tomando essa planta como sendo um nome complementar ao de São Domingos. São Domingos de Gragoatá ou Forte do Gragoatá. Hoje em dia, existe o bairro de São Domingos, e para lá é o bairro de Gragoatá. Com a construção do Forte do Gragoatá, essa região passou a se chamar Gragoatá. A cidade de Niterói tem um bairro cujo nome é originário desta fortificação. Dizem que a cidade de Niterói foi a única cidade no Brasil que foi colonizada pelos índios. A maior parte dos nativos era da etnia Temiminó, né? Da língua Temiminó. Araribóia era o seu capitão-mor. Os indígenas foram absorvidos pela população portuguesa. A primeira ocupação colonial efetiva dessa região ocorreu justamente a partir de 1573, com a instalação do aldeamento jesuítico de São Lourenço dos Índios, no alto do Morro de São Lourenço. Essa região era uma região ocupada pelos colonos. Então aqui nós tínhamos o primeiro período, que era o período colonial, e eram esses colonos que ocupavam o bairro de São Domingos. A cidade aqui comemora sua data de aniversário em função da data que Araribóia recebeu a doação de terras. Ele recebeu uma doação aqui de 5 quilômetros por 10 de profundidade. Na verdade, a história do Araribóia começa lá com a França Antártica. Então, quando os franceses aqui chegaram, estabeleceram um núcleo de colonização denominado França Antártica, ali no ano de 1555, eles só conseguiram se estabelecer no terreno porque tinham o apoio dos índios tamoios. E os índios tamoios eram inimigos históricos dos temiminós. Quando os portugueses chegam ao Rio de Janeiro para fundar a cidade no ano de 1565, eles precisam do apoio de alguém que conhecesse a região. Os temiminós vão lutar ao lado dos portugueses, né? Nos combates de 1560, Araribóia à frente. Numa campanha contra os franceses e os tamoios, uma batalha que dura aproximadamente 2 anos. E como pagamento dessa campanha, ele recebe uma terra ali naquela região de São Cristóvão e Niterói, que na verdade era conhecida pelos portugueses como Banda da Além, a banda do outro lado da Baía de Guanabara. Araribóia ele foi premiado não só com a sesmaria das Barreiras Vermelhas da Banda da Além, mas também com o título de capitão-mor da sua aldeia, que foi hereditário em relação aos seus descendentes. Como recompensa pelos serviços que ele teve para a expulsão dos franceses. Araribóia se estabelece aqui em 1573 e funda a cidade de Niterói, e até hoje ele é conhecido como patrono da cidade.
Forte de Graguatá, também chamado Forte de São Domingos de Graguatá, ele é um dos fortes mais antigos da Baía da Guanabara, em termos de sua origem. Ele tem sua origem no finalzinho do século XVII, no ano de 1696. E nessa época, uma característica era a muralha baixa, para aproveitar o terreno e colocar o maior número de canhões para fazer uma defesa paralela à linha d'água. O forte aqui, ele foi construído já no momento em que a capitania do Rio de Janeiro começava a enriquecer com o ouro das Minas Gerais. E esse ouro, para ser escoado para a Europa, passaria pela cidade do Rio de Janeiro. Para aumentar a defesa da cidade do Rio de Janeiro, foram concebidas novas fortificações em linhas de defesa no interior da Baía de Guanabara. Nesse contexto foi criado o Forte do Graguatá. Ele tinha uma função secundária, ele cruzava fogos com Boa Viagem e protegia também a Praia Grande, a cidade de Niterói. Isso aqui era uma enseada, hoje em dia está muito modificado com os aterros, mas a cidade de Niterói mesmo era que esse forte protegia esse porto. E também cruzava fogos com o Forte de Villegagnon, onde posteriormente foi construída a escola naval. Então, na verdade, essa fortificação cruzava fogos com essas duas fortificações. Villegagnon, para proteger o canal de acesso ao porto, e Bateria Marinha da Boa Viagem, para evitar o desembarque. Durante o governo do Marquês do Lavradio, foi empreendido várias obras de expansão e reforma de fortificações da Baía da Guanabara. Você tem a defesa da Baía de Guanabara debruçada por toda a região. Sejam elas de primeira linha, de segunda linha ou de terceira linha. Então nós tínhamos os fortes da primeira linha, que eram a Fortaleza de Santa Cruz, a Fortaleza de São João e o Forte da Tamandaré da Laje. A segunda linha de defesa eram os fortes de Boa Viagem e Villegagnon. E a terceira linha de defesa era feita exatamente com o Forte do Graguatá e o Forte da Ilha das Cobras. Esse era um sistema defensivo que vinha da frente para a retaguarda da entrada da Baía de Guanabara. É o que no exército chama-se defesa em profundidade. O inimigo sempre tem que vencer mais um obstáculo para poder atacar o seu objetivo. Esse forte é extremamente interessante pelo aspecto técnico. Ele tem uma série de características de arquitetura que chamamos de eruditas, de um bom profissional, inclusive que só existem aqui. Há realmente uma influência medieval renascentista no traçado e na forma de construir. Por exemplo, aqui nós temos a plataforma dos canhões. É um embasamento de pedra para o canhão não atolar. O forte, ele tinha que ter um chão de terra, porque se caísse uma bomba, a explosão não atiraria os estilhaços de pedra nos artilheiros. Mas para o canhão não atolar, tinha rodas, né? Era feito uma plataforma, que podia ser de madeira ou um forte era bem feito, era de pedra, como é aqui. Geralmente essas pedras utilizadas nas muralhas eram extraídas de pedreiras da região mesmo, sobretudo pedreiras onde hoje é o bairro do Catete e da Glória. Os muros, o parapeito dos fortes normalmente é baixo para economizar dinheiro, né? E permitir que os soldados atirassem por cima do muro. Só que um parapeito baixo não protege os atiradores. A solução que foi encontrada foi fazer um parapeito alto, como aqui, com banquetas, esses banquinhos, que permitem que o soldado suba e atire por cima do parapeito, ficando protegidos ao mesmo tempo. É interessante observar que durante meados do século XVIII, década de 60 do século XVIII, o Forte de Graguatá foi artilhado, né, com peças de melhor qualidade. Aqui nós temos um canhão do século XVIII, que é parte do armamento original do Forte de São Domingos. Ele teria sido guarnecido originalmente com cinco canhões de ferro, né, de alma lisa, uma guarnição não superior a 15 homens. Uma outra característica que é interessante de se ver aqui, também em termos técnicos, são os túneis. Para que a guarnição pudesse se mexer entre uma posição de canhões e outra, sem se expor a um fogo inimigo, foram abertos túneis no solo que permitem que o pessoal se movimente entre uma posição e outra de canhões.
A tentativa de evitar ferimentos também tem outra característica que só é visível aqui no Forte de Gragoatá, que são os traveses. Esses muros que tem ao longo da muralha, perpendiculares, eles foram feitos de forma a impedir que uma granada ou uma bala, ricocheteando, atingisse os artilheiros. Eles são especialmente importantes deste lado da fortificação, que é o lado do mar. Se um navio entrasse pela Baía de Guanabara, ele poderia disparar e matar toda a tripulação dos canhões. Tem uma característica que também é praticamente única aqui no Brasil, que é o cavaleiro. Uma bateria suspensa ou uma bateria elevada, também chamada a cavaleiro, né, foi erguida, ou seja, com o objetivo de facilitar a visualização da aproximação de inimigos. Para aumentar o poder de fogo do forte. Chama-se a cavaleiro porque, como se fosse uma pessoa montada, fica a cavaleiro da bateria baixa. Uma posição acima do Forte do Gragoatá para o comandamento da entrada da Baía de Guanabara. E orientar as linhas de tiro, né, das canhoneiras estabelecidas, das baterias estabelecidas. Então é um forte que tem 2 níveis. A bateria alta, o cavaleiro, e a bateria baixa. São aspectos técnicos que mostram que o oficial que fez a reforma, o Major Primo de Souza Aguiar, era um profundo conhecedor da melhor técnica da engenharia militar do período que ele foi feito. Do ponto de vista, por exemplo, do seu pórtico de entrada, né, que podemos ver até hoje, é um pórtico datado de 1863. Que guarda uma característica que era comum dos fortes, a poterna. Você tem um portão de madeira e tem uma portinha menor. Para que isso? Então, a guarda, ela recebia a chave desse portão e fazia uma ronda no entorno da fortificação. Se tudo tivesse ok, eles abriam o portão principal. No momento de ronda, de rotina, não era necessário abrir a porta principal e sim a portinhola do sentinela. Esse costume do portão ficar com o comandante, de ele só abrir de manhã, é uma coisa importantíssima para as cidades, que antigamente eram muradas. O Rio de Janeiro foi uma cidade murada, existe um pequeno trecho ainda existente, junto ao Forte da Conceição, Nossa Senhora da Conceição. E era um costume na Europa, quando você queria homenagear uma pessoa, você dava as chaves da cidade, uma cópia das chaves da cidade para essa pessoa. Era uma grande honraria, você confiava tanto na pessoa que dava a segurança da cidade a essa pessoa. Se tornou o costume de dar chaves da cidade. A maior parte das fortificações coloniais foi desativada no início do século XX. Tinham perdido função em função do armamento mais moderno. A defesa do Rio de Janeiro passou a ser a Fortaleza de Copacabana, o Forte do Imbuí e o Forte da Laje. Ele perdeu função, então o forte nessa época já estava desativado, inclusive estava sem uso militar. Não participou de nenhum movimento ligado aos tenentes, não foi reartilhado com melhoramento de material bélico, passando a ser, a partir de 1958, a sede da 2ª Brigada de Infantaria Motorizada. Na década de 60, o Exército reocupou ele com outras funções, foi uma brigada de infantaria, e hoje em dia ele é a sede de uma circunscrição de serviço militar, é o Departamento do Exército que cuida do alistamento e serviço militar das pessoas. Como era o recrutamento, né, das guarnições dessas fortificações coloniais, imperiais e até mesmo no contexto do início da República? Então o rei de Portugal, lá no século XVII, para prover a guarnição de uma armada, primeiramente havia um pedido de uma solicitação de voluntariado. Caso essa quantidade de voluntários não fosse suficiente para compor a guarnição das armadas que iam para as colônias, o rei baixava uma convocação compulsória, ou seja, convocação ou recrutamento forçado. No contexto dos séculos XVI, XVII, XVIII até início do século XIX, nós tínhamos esse tipo de forma de recrutamento. Já no contexto do século XIX, né, com a organização, né,
das Forças Armadas do Império do Brasil, as guarnições das fortificações passaram a ser compostas por voluntários, mas também por jovens no contexto, né, das vilas e pequenos povoados que eram recrutados mediante sorteio. O patrono do serviço militar, Olavo Bilac, idealizou um serviço militar diferente, a partir do sorteio para realizar o serviço militar. O que é o sorteio? Um dos lemas de Olavo Bilac é que o serviço militar, antes de um dever, é um direito de todo cidadão brasileiro. Por isso, a parte do sorteio. Normalmente, ele era levado à praça pública, normalmente à praça maior e de mais movimento da cidade, e ali era feito o sorteio para o serviço militar daquele ano. Então, nós temos esse equipamento histórico desde 1917, e o serviço militar foi feito dessa forma até 1940, quando se estabeleceu que os candidatos iam até as organizações militares para participar da seleção. Cidadão 366. A história de Niterói, ela se confunde com a história das fortificações. Não há como divorciar a história de uma cidade das suas fortificações. Especificamente aqui no nosso Forte Graguatá, nós tivemos um tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1938. Tanto o nosso portão, nossos portões de madeira, bastante tradicionais, históricos, como a nossa muralha, são tombados pelo IPHAN, e para nós é um orgulho poder manter estas instalações em condições de serem visitadas e, mais que tudo, para que possa, junto à sociedade brasileira, deixar disponível este espaço para que possam conhecer, para que possam visitar, porque faz parte da nossa história. Aqui nós temos duas partes do lema do Exército Brasileiro, né, que é a parte do braço forte e da mão amiga. O braço forte seria representado pela fortificação. O Exército Brasileiro sempre esteve presente para defender a nossa pátria, e a parte da mão amiga sendo representada pelo serviço militar, para defender os cidadãos e prestar serviço sempre que precisarem da gente. O Forte Graguatá, o Forte São Domingos de Graguatá, era o símbolo de um projeto colonizador que uniu jesuítas, que uniu lusitanos, que uniu indígenas, que uniu luso-brasileiros. E nos dias de hoje, ele permanece com os mesmos ideais republicanos e está de portas abertas para a sociedade, porque este patrimônio nos pertence e é um patrimônio que toda a sociedade deve conhecer, já que faz parte da história da cidade. O Forte do Graguatá é o bastião da República. Essa seria a frase que eu definiria ele.